Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. O tópico de hoje é indissolubilidade do casamento. O item 1 desse tópico, ele se baseia numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9, onde se descreve a seguinte situação. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Pessoal, essa é uma passagem do Evangelho de Jesus que eu considero bastante desafiadora para a nossa capacidade de interpretação, porque ela diz respeito a um tema extremamente complexo, pelo fato de que é um tema que culturalmente varia muito não só no tempo como no espaço. Porque varia no tempo, porque se nós pegarmos aí a história da humanidade, desde o momento em que a conhecemos, né, a história da civilização, vamos dizer assim, desde o momento que a conhecemos até hoje, nós temos ideias as mais variadas sobre esse sacramento do matrimônio, né? Sobre o que representa essa convivência social que nós chamamos de matrimônio, né? Então, e também no espaço, né? Eu digo também que é um tema que varia muito no espaço, porque hoje mesmo, no mundo contemporâneo, é uma coisa a gente está aqui na nossa cultura cristã ocidental, né? Onde o matrimônio é visto de um certo jeito. Outra é, por exemplo, no mundo muçulmano, islâmico, onde já se vê de um outro jeito. Outra é num país asiático, né, com uma cultura milenar, taoísta, confucionista ou até budista, onde já é um outro terceiro jeito, né? Então é um tema que eu considero extremamente desafiador. E aqui o que eu acho mais importante da gente começar refletindo é quando a passagem do Evangelho diz que os fariseus se aproximaram de Jesus para o tentarem. Esse ponto eu acho fundamental para que a gente tenha uma compreensão clara do texto. Por quê? Porque os fariseus se aproximaram dele para o tentarem, ou seja, para fazer com que ele caísse em contradição. Eles não se aproximaram de Jesus para aprender. Eles não se aproximaram de Jesus porque o consideravam um mestre iluminado e humildemente o reverenciavam como alguém que pudesse lhe ensinar alguma coisa. Não. Eles estavam preocupados com o fato de que a popularidade de Jesus estava crescendo assustadoramente e, na visão deles, ameaçando o seu poder sacerdotal, o seu poder religioso. Então eles queriam tentar Jesus no sentido de fazê-lo cair em contradição na frente do povo, para que o povo então fosse se desanimando de segui-lo, né? Para que Jesus fosse perdendo popularidade diante do povo. Então, nós precisamos ler todo esse trecho a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque Jesus tinha o olho da sabedoria. Jesus sabia com quem ele estava falando. Jesus sabia perfeitamente que, diferentemente de uma infinidade de pessoas que se aproximaram dele para pedir consolo, para pedir esclarecimento, para pedir ensinamento, esses não. Esses estavam querendo
digladiar com ele, na verdade, né? Debater com ele, né? Na verdade, estavam querendo desacreditá-lo, e ele sabia disso. Jesus era boníssimo, bondoso, era muito bondoso, mas não era bobo, não era ingênuo. Ele sabia disso. Então, os fariseus, eles vêm com uma pergunta capciosa, né? Por quê? Porque eles perguntam a Jesus se era permitido a um homem despedir sua mulher, ou seja, botar sua mulher para fora de casa. E por que eles fazem essa pergunta a Jesus? É por isso que a gente tem que contextualizar. Por que eles fazem essa pergunta a Jesus? Porque existia naquela época, e o próprio Jesus cita aqui na passagem, uma determinação da lei hebraica, da lei judaica, que era a lei religiosa daquela época, e era a lei que esses escribas e fariseus disseminavam. Existia nessa lei a determinação de que caso a mulher cometesse adultério, né, seja uma traição, né, na nossa linguagem de hoje, ela deveria ser sim despedida pelo marido. Então eles fazem essa pergunta para Jesus em público, na frente do povo. Por quê? Porque eles pensaram assim, bom, se Jesus responder que não, ele vai contradizer a lei de Moisés, ele vai se mostrar um mau judeu, né? Ele vai mostrar que ele não tem devoção pela religião do seu próprio povo, né? Porque Jesus era hebreu, vamos lembrar, Jesus era filho de José e Maria, que eram hebreus, da descendência inclusive do rei Davi, né? De uma descendência judeia nobre, né? Então, se ele dissesse que não, tá se mostrando um mau praticante das leis hebraicas, né? Das leis judaicas, né? Ou seja, um mau religioso. E se dissesse que sim, estaria contradizendo seus próprios ensinamentos de acolhimento, de amor para todos aqueles que erram, né? Porque Jesus disse que veio para resgatar os pecadores. Então os fariseus imaginaram assim, bom, qualquer uma das respostas, a gente pega ele em contradição e pronto. O povo vai começar a desacreditá-lo, né? E Jesus responde com passagens do próprio Antigo Testamento, que ele conhecia, não só tão bem quanto os fariseus, os saduceus e os escribas, ele conhecia até melhor, né? Jesus é um ser sábio, Jesus é o governador do planeta, né? Todos os profetas que vieram ao planeta antes dele foram enviados por ele. Então ele sabia de cor e salteado de trás para frente o Antigo Testamento. E ele responde à pergunta dos fariseus de uma maneira muito inteligente, citando uma passagem do próprio Antigo Testamento, né, onde se diz, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Então Jesus cita a passagem, né, exatamente onde no Antigo Testamento se fala que o casal ele se junta e não mais se separa, segundo essa visão. Por quê? Porque eles se juntaram por uma vontade de Deus, e a vontade de Deus jamais deve ser contraditada, né? E aí Jesus vai dizer, não separe, pois, o homem o que Deus juntou, né? Isso tudo faz parte da afirmação de Jesus depois de ter citado a passagem do Antigo Testamento. Então vejam que ele muito inteligentemente mostra para os fariseus que ele não caiu na armadilha deles, né? Que ele conhece perfeitamente a lei antiga, ele conhece o Antigo Testamento, ele sabe o que reza a lei, né? Então não separe, pois, diz o próprio Jesus, o que Deus juntou. Mas aí os fariseus, sempre muito astuciosos, né? Não contentes, né, em deixar que Jesus se saísse vitorioso nesse debate, que eles provocaram, não foi Jesus que procurou, foram eles que provocaram, eles então seguem, né? E dizem assim, por que então, retrucaram eles, né, os fariseus, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Olha como são astuciosos, né? Como são maldosos, como eram maldosos os fariseus, né? Eles vão e pegam um outro trecho do Antigo Testamento, onde Moisés fala sobre a possibilidade de se dar uma carta de separação para a mulher que cometesse adultério. Mas Jesus, sempre com aquela presença de espírito incomparável, né, simplesmente diz, foi por causa da dureza do vosso coração. Olha que resposta magnífica, né? A dureza do vosso coração, meus amigos.
Foi por isso que Moisés falou isso, porque vocês ainda são muito, como é que vamos dizer, têm uma visão muito estreita, né? Vocês ainda estão apegados a mandamentos escritos, mas seus corações são duros, são cheios de maldade, né? São cheios de orgulho, acham que podem julgar o próximo, mas não se autoavaliam, não olham para si mesmos, não olham para os seus próprios defeitos, estão sempre atirando pedras, mas sem perceber que atiram pedras em seres fracos. Os seres que já erraram devem ser acolhidos, não devem ser tratados com dureza de coração, podem até ser tratados com firmeza para o seu bem, para que melhorem, para que não pratiquem mais negatividades, mas não com dureza. Só que como seus corações são duros, então Moisés falou, né? Tá bom, dá uma carta de separação para sua mulher, porque é melhor do que matá-la. Diminui, é como se fosse assim, o menor dano, já que vocês não podem fazer nada melhor do que isso, separa então, né? Mas pelo menos não sacrifica a vida dela, deixa ela seguir a vida dela de uma maneira que ela possa, inclusive, se refazer de possíveis negatividades que tenha praticado. Olha que resposta inteligente, né? Quando Jesus responde a essa indagação maliciosa dos fariseus, né? Por que Moisés deu essa possibilidade de dar um escrito de separação para a mulher? E Jesus diz, é por causa da dureza de vosso coração. E não só isso, ele ainda continua, né? Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher de outro, a mulher que outro despediu, também comete adultério. Aqui, pessoal, é aquilo que eu sempre falo. Nós precisamos contextualizar as falas de Jesus. Senão, elas não vão fazer sentido. Senão, elas não vão se encaixar na postura de um ser sábio e compassivo que ele sempre demonstrou ser, né? Então, quando ele diz que declara, né, que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, né, e desposa outra, comete adultério. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele sabia que ele estava falando com seres altamente materializados. E vamos lembrar, a civilização judaica é uma civilização fortemente, marcantemente patriarcalista. Então, para um homem despedir uma mulher, a sua esposa, né, ou seja, mandar embora a sua esposa de casa, para pegar outra, né, ou para ir morar com outra, que ele julgasse mais conveniente, mais bonito ou mais qualquer outra coisa, não custava muito. Então, Jesus procura falar, ó, se não for por causa de adultério, você não pode fazer isso. E aí a gente pode perguntar, poxa, mas Jesus não devia dizer para eles que eles deveriam perdoar, né? Deveriam ter corações bondosos e ter a capacidade de perdoar a mulher, né, a sua esposa, que porventura tenha cometido o adultério? Só que vamos lembrar, Jesus estava falando para seres muito, muito inferiores, e seres que não estavam querendo aprender muito com ele ali, né? Então ele falou assim, até onde eu posso ir aqui? Né? Até onde eu posso evitar que esses seres cometam negatividades ainda maiores do que já estão cometendo por conta do seu orgulho? Eles eram fariseus, vamos lembrar. Eles se achavam e eram, de fato, os sumos sacerdotes da Judéia, né? Eles eram as supremas autoridades religiosas da Judéia. Então eles eram a classe mais elevada da Judéia, uma sociedade extremamente, como eu disse, né, fortemente patriarcalista. Então a mulher ali era completamente desvalorizada. Então Jesus falou, bom, até onde eu posso ir aqui? E aí ele fala que você não pode mandar sua mulher embora simplesmente porque você está com vontade de casar com outro. Não pode. Não pode ser assim não, a não ser que ela cometa adultério. E por que ele falou isso? Porque ele sabia que esses seres, né, ou seja, homens, fariseus, né, de 2020 anos atrás, né, extremamente patriarcalistas, numa sociedade, numa religião que desvalorizava a mulher e supervalorizava o homem, ele sabia que isso já era uma grande coisa se eles conseguissem fazer. E ele ainda diz mais, e aquele que desposa a mulher de outro, que outro despediu, também comete adultério.
né? Ou seja, o que Jesus estava tentando fazer ali era deixar com eles pelo menos um ensinamento que freasse um pouco essa sua ânsia por sensualidade que os levava a ampliar ainda mais o karma negativo que eles já criavam por conta desse orgulho que eles tinham, né? Esse orgulho irrefreável que eles tinham de se acharem seres superiores, que na verdade não eram, né? Mas socialmente ocupavam posições sociais superiores, né? Então eles já criavam muito karma negativo por conta desse orgulho, e Jesus tenta ali deixar uma lição que contenha, né? Que refreie, né? A sua ânsia sensual descontrolada, para que eles não piorem a sua situação, né, kármica, e não venham a sofrer ainda mais por conta das negatividades que já estavam praticando como seres que não conseguiam compreender nem mesmo os ensinamentos espirituais superiores que diziam interpretar nas sinagogas. É curioso isso, né? Eles eram os responsáveis pela interpretação dos ensinamentos religiosos da época. E, no entanto, eram seres duros, eram seres cruéis, eram seres orgulhosos. Mas Jesus amava a todos, inclusive a esses seres orgulhosos. Jesus não estava com raiva deles porque eles tentaram humilhá-lo em público. Não, Jesus simplesmente se compadecia deles, né? E o que é compaixão na visão de um ser lúcido, como era o caso de Jesus? Compaixão é fazer o que é necessário e possível naquele momento. E eu creio que a melhor leitura para essa passagem é essa. Jesus fez aquilo que falou aquilo que eles precisavam ouvir para minimamente equilibrar um pouco mais suas energias interiores extremamente perturbadas, e fez aquilo que era possível fazer e necessário fazer naquele momento. E isso é demonstração de sabedoria. Sabedoria é reconhecer o que é preciso fazer em cada circunstância. O ser sábio, ele não é um ser que segue regras rígidas, de forma nenhuma. Por quê? Porque ele sabe que a vida, ela é cambiante, ela é mutável, ela é diversa, ela nunca é igual a si mesma, um momento é sempre diferente do outro. Então o ser sábio é aquele ser que tem uma mente ágil, uma mente capaz de estar presente no momento, de detectar as características do momento e de fazer tudo o que é necessário para aquele momento. E aqui Jesus fez isso. Jesus fez aquilo que era necessário ser feito naquele momento em que seres orgulhosos achavam que poderiam suplantar com os seus raciocínios maliciosos a sabedoria divina que ele representava, que ele, Jesus, veiculava, né? Jesus sabia que ele era veículo da sabedoria superior, da sabedoria mais elevada, porque ele dizia: as obras que faço não sou eu que faço, é o Pai em mim que as faz, né? Então Jesus, ele estava sempre relaxado, ele estava sempre falando de um lugar livre da mente. Por que lugar livre da mente? Porque ele não estava preso a uma mente que nessa circunstância, por exemplo, dissesse assim: eles estão querendo me humilhar em público, né? Eles vão ver, porque eu sou Jesus, eu sou o Messias, eles vão ver, né? Vou botar para quebrar. Não, de forma nenhuma. Ele estava numa região livre da mente, tranquilo, sereno, em paz, e procurando ver como ele podia ajudar aqueles seres e, ao mesmo tempo, também ajudar os outros, né, que estavam vendo todo esse debate. Por quê? Porque se ele se deixasse humilhar pelos fariseus, né, e se ele se deixasse desacreditar perante o povo não prestaria a atenção que seria preciso prestar nos ensinamentos que ele ainda iria dar ao longo da sua curta vida. E isso seria ruim para o povo, não era para ele, porque ele não estava atrás de fama, mas ele tinha compaixão, ele queria que a sua presença no mundo espargisse a maior quantidade de bem possível. E ele pegou essa situação, que em princípio para nós, seres comuns, seres ainda não iluminados, seria uma situação na qual nós provavelmente nos enroscaríamos, nos confundiríamos. Não, Jesus pegou essa situação e a transformou em ensinamento para os fariseus e para o povo humilde que o ouvia. É impressionante, né? Como o ser iluminado é hábil, né? Como o ser iluminado
é compassivo, né? Como o ser iluminado é bondoso. Lembrando que bondade, como já definia Platão 500 anos antes de Cristo, bom é o necessário. Então bondade é fazer o necessário. E Jesus nessa passagem fez aquilo que era necessário. Deu a todos aqueles que participaram desse encontro, fariseus e o povo humilde, e até seus discípulos, que eu acredito estivessem presentes ali também, deu a todos eles o pão do Espírito, o alimento da alma, aquele alimento que nos fortalece na caminhada espiritual em direção à busca da nossa paz imperturbável.